Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar das questões do Enem, né? Que é as questões de charge do Enem de espanhol, tá bom? Então, nessa questão de 2016, né, ele vai falar sobre uma crise econômica espanhola. Então, já vamos lendo direto ao enunciado. A charge apresenta uma interpretação dos efeitos da crise econômica espanhola e questiona. Então, ele vai falar de um efeito que aconteceu, de algo que aconteceu nessa crise econômica, e aí ele vai questionar, né? Ele vai querer saber, ele vai querer fazer alguma pergunta sobre essa crise econômica. Então, aqui ele já tem, ó, pero tiene esto sentido? Então, temos que entender o que ele está querendo dizer com isso. Aí tá assim, funcionários, redução de sueldo, jubilados, bajada de pensiones, famílias, supressão de ayudas. Então, ele está tirando do fundo de rescate para os bancos, tá? E aí ele vai falar, vai mostrar, né, um cara com uma sacola botando dinheiro e saindo quase nada, né, na verdade nada para essas pessoas, para o salário, para as pensões, para as pessoas que precisam de ajuda, né, como se fosse uma bolsa. Então, ele fala, qual é o questionamento dele? Então, vamos ver. Letra A, decisão política de salvar uma moeda única europeia, em momento algum essa charge vai falar sobre isso, tá? Congelamento do salário dos funcionários, também não. Apatia da população em relação à política, também não mostra isso. Confiança dos cidadãos no sistema bancário, talvez a gente ficaria com essa. Vamos ver como é que seria a letra E. Plano do governo para salvar as instituições financeiras. Na verdade, por mais que mostre, né, toda essa questão do pessoal estar em cima e não saber o que está acontecendo embaixo, o plano do governo para salvar as instituições financeiras seria a resposta mais correta. Por quê? Porque ele vai falar assim, qual é o sentido desse plano dar certo? Qual o sentido disso? Né? Você tirar esse grande dinheiro e para o resto do povo, né, não dar nada. Então, é exatamente isso. Na verdade, cada um está colocando o dinheiro lá no fundo do rescates para os bancos e quem está recebendo ali, ó, recebendo por trás, tá? Então, essa letra E seria a mais correta dentro do que está visto dentro dessa charge. Para a segunda charge, ya no es como antes, lo reto a un duelo. Está bien, Pardo, pero yo con el joystick e usted com as teclas. Então, ele vai falar, ele vai propor um duelo, né, com o joystick e com as teclas. A charge evoca uma situação de disputa, claro, porque já tem aí, lo reto a un duelo, então é uma disputa. Seu efeito humorístico reside no ou na. Ele quer saber aonde está a parte que chega a ser engraçada, que é o cômico, né? A charge ela vai ter o seu ponto cômico e o seu ponto de fazer uma crítica. Então, vamos procurar aí nas alternativas. Letra A, aceitação imediata da provocação. Então, ele aceitar de imediata a provocação é o que traz humor? Não exatamente. Descaracterização do convite a um desafio? Também não. Sugestões de armas não convencionais para um duelo? Sim. Qual é a arma que ele está falando? Né? É o controle remoto e as teclas. Então, isso não é algo comum para um duelo, né? Não que a gente conhece como convencional para um duelo. Então, a alternativa C seria a alternativa mais correta. Letra D, deslocamento temporal do comentário lateral e posicionamento relaxado dos personagens. Não mostra também esse posicionamento, tá? A outra questão de 2016, né? Essa charge tem a função de denunciar ironicamente. Gente, a charge ela é irônica, ela é cômica, ela faz críticas, ela fala de crise econômica, ela fala de qualquer meio cotidiano que a gente vive como uma forma de questionar ou de criticar, tá? Então, tá assim, mama, mi mercúrio sabe a pescado. Come e calla, não tendrás dioxinas de postre. Então, postre, gente, é sobremesa, tá? E pescado é peixe, né? Então, peixe é conhecido como uma comida saudável.
né, saudável? Então, aí tá assim. Essa charge tem a função de denunciar ironicamente. Letra A, a rebeldia do filho em relação à alimentação? Não. Contaminação dos elementos ingeridos pela sociedade? Talvez a gente ficaria com essa, mas vamos ver. Talvez não, seria essa, né? Vamos ver as outras. Inadequação dos hábitos alimentares na sociedade atual? Também não. Autoritarismo das mães? Também não. Falta de habilidade da mulher moderna no preparo das refeições? Também não. Isso aí, você vê que o Enem, ele é assim, né? Ele bota uma questão que é mais ou menos acerta e as absurdas, né? Então, essa é o que acontece com as questões do Enem. Falta de habilidade da mulher moderna no preparo das refeições? Absurda. Autoritarismo da mãe? Também não, né? Então, ele faz uma crítica sobre esse uso dessa substância, né, nos alimentos. Dioxinas. A penúltima questão que eu coloquei aí é uma questão de 2014, também é uma questão um pouco antiga, né? E aí está dizendo assim, a charge é um gênero textual que possui caráter humorístico crítico. Então já tem aí uma afirmação, vamos ver o que ele quer. Sabes que creio que tanta tecnologia, tanta era digital, tanto adelanto em la carreira informática nos ha llevado a uma época de deshumanização, de despersonalização. E a vos, quem te perguntou? Estou falando com mi notebook, né? Aí que ele responde assim, no conhecido com vos, né? E aí ele bota assim, e a vos, quem te perguntou? Estou falando com mi notebook. Esse vos, ele é utilizado, gente, muito no Uruguai, na Argentina, mas em outros lugares também, tá? E o vos é como se fosse o tu, não tem nada a ver com vosotros, vosotras, nem com algo assim, né, de voz, não. Vos, ele funciona como um tu, tá? Então, é tratamento de segunda pessoa para alguém que você tem uma certa intimidade. E aí ele fala assim, letra A, a postura das pessoas que não respeitam as opiniões de outras, né? Então, qual é o caráter crítico humorístico desse aí? Letra B, tendências de algumas pessoas de interferir em conversa alheia. Gente, olha as questões absurdas que eu falei. Letra C, forma como tecnologia ampliou a comunicação e a interação entre as pessoas. Não, né? Porque você vê que ele fala, estou hablando com mi notebook. Então, ele não está falando com você, não estou falando com você, estou hablando com mi notebook. E parece, né, que ele está falando, porque ele fala assim, sabes que creio, né? Então, é uma pergunta, que tanta tecnologia, tanta era digital, tanto adelanto de la carreira informática, né? Então, parece, né, que é essa questão aí de comunicação, mas, na verdade, ele está falando com o notebook. Então, até uma questão irônica e uma questão, né, enfim, a hipocrisia, vamos dizer assim, né? Letra D. Hábito de pessoas que passam muitas horas conectadas? Não. Indivíduo cujo comportamento destoa de seu discurso? Sim, o que é comum é o que eu falei, é o enfim a hipocrisia. Né? É uma questão que a gente poderia até utilizar nesses momentos do que a gente vive, tá? Por último, eu trouxe essa charge, né, da nossa querida Mafalda, e e aí ela fala assim, vamos lá. Me reinventam com os tipos que pensam que a mulher é inferior. Será que mais que nada la ven en tareas domésticas? Y bueno, es que para eso estamos las mujeres. Al fin de cuentas, una mujer que no cocina, que no plancha, que no lava, que no limpia, que ni nada de eso, es menos mujer que diablos. Segundo vos, una mujer que tenga cocinera, que lavandera, mucama y demás es poco mujer. Momentito. Una coisa é as mulheres e outra é o status. Então, ele vai fazer essa crítica aí, essas questões, né, que a gente conhece sobre as mulheres, as mulheres, tá? Então, sobre essa questão social que a gente sabe que a mulher sofre. E aí tá na pergunta. A personagem Susanita, gente, é essa aqui que tá falando sobre... y bueno, es que para eso
estamos las mujeres, al fin de cuentas, una mujer que no cocina, que no plancha, que no lava, que ni limpia, que ni nada de eso, es menos mujer que diablos, né? Então, aí a Mafalda questiona ela em relação a isso. Utilizando-se de um recurso de formação de palavras existente na língua espanhola, na concepção de personagem, o sentido do vocábulo mujeres remete a... O que é um mujeres, né? Quando ele vai falar como se você estivesse tomando uma atitude, né, como aquela, né? Como a gente às vezes usa palavras, nomes próprios para dizer que você está tomando uma atitude igual. É a mesma coisa. E aí ele vai falar assim, letra A, falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às tarefas domésticas. Também não. Valorização das mulheres que realizam todas as tarefas domésticas? Sim, porque aqui no final ela fala assim, momentito. Uma coisa é as mujeres e outra é el status, né? Então ela está falando o quê? Mujeres é você tomar atitude como mulher. Outra coisa é você ter o status de ser uma mulher, tá? Letra C, inferioridade das mulheres, não, porque ela não usa esse vocábulo em relação a isso. Relevância das mulheres que possuem empregos, também não. Independência das mulheres que não se prendem. Na verdade, ela está fazendo o sentido contrário. Ela está falando aqui sobre las mujeres, porque a Mafalda, ela pergunta assim, a según vos, então, a según vos, né? Então, segundo você, uma mulher que tenha cocineira, lavandeira, mucama e demais, é pouco mulher? Então, tipo, segundo ela, então a mulher que tem isso tudo, né? Ela é pouco mulher, ela não é uma mulher o suficiente. Aí ela fala assim, momentito, elas mujeres, ou seja, ela uma coisa é la mujeres e outra coisa é el status. Então, uma coisa é você tomar atitude como uma mulher e outra coisa é você ser mulher, né? Então, é uma crítica aí que a gente pode utilizar para fazer as questões sociais, né, do posicionamento que colocam a mulher, colocavam, na verdade, a mulher na sociedade, né? Porque hoje em dia nós sabemos que cada dia estamos conquistando mais os nossos direitos. Então é isso, gente. A gente fica com essas questões do Enem, que são importantíssimas, né? A gente sempre está fazendo as questões e qualquer dúvida vocês podem falar comigo.